Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e nós vamos ler então hoje 2 Timóteo, a segunda carta, que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4. Então nós vamos ver aqui o versículo 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E Paulo diz aqui, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje para você compreender melhor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, que é a palavra, e insta em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Estas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, fábulas, historinhas bonitinhas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Então, olha o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, que nós precisamos pregar o evangelho a qualquer custo, pagar o preço, como um bom pregador. Mas eu não sou pastor. Mas não é só o pastor que prega a palavra. Jesus, ele disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele deu uma ordem, um mandamento para nós. Não, ele não disse vocês pastores, então nós temos que pregar a palavra enquanto é tempo e contra o tempo. Nós temos que pregar a palavra, seja no tempo certo ou não. Procurar convencer, repreender, animar e ensinar com toda a paciência. Porque nós sabemos, que a conversão são fases e nós temos que ter paciência de acompanhar aquela pessoa que nós estamos ganhando para Jesus, de orar com ela, de auxiliar ela, porque no início nós somos comparados a bebês espirituais, aquela criança que toma o leite, que ainda está gatinhando. Então, quando ela começar a ingerir o alimento sólido, quando ela começar a caminhar com as próprias perninhas dela, aí sim, nós deixamos ela seguir o caminho dela.
mas nós estamos ali, suportando junto com aquela pessoa, sustentando ela com oração, ajudando, auxiliando, repreendendo, corrigindo. Por quê? Porque vem dúvidas. Quando a pessoa ela está recebendo a palavra, o diabo se levanta para que aquela pessoa não venha para a salvação, para o caminho da verdade. Ele lança muitas situações para a pessoa desistir, para a pessoa desanimar, mas nós precisamos ajudar ela e dizer: eu também já passei por isso. Não desiste, fica firme. É isso que nós temos que fazer. Ensinar ela, dar a palavra para ela, orientar ela. Não é só ir lá pregar para alguém, mas se nós quisermos ganhar alguém mesmo de verdade para Jesus, nós devemos empreender ali, né, investir um tempo naquela pessoa, de auxiliar ela, de ajudar, de orientar, de cuidar, né? Não é só o pastor. Nós temos que fazer isso. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino. Elas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, né? Que vão dizer a elas somente aquilo que elas querem ouvir. Exatamente. Quando a palavra fala do comichão nos ouvidos, é como o pastor pregou lá no domingo, que as pregações que tem na internet são uma bênção? São. Só que nós devemos ter o cuidado do seguinte: quando por que a palavra diz que nós devemos congregar? Porque lá nós vamos ouvir a palavra na igreja, né? Por quê? Porque se a pessoa ficar somente se alimentando em casa, ouvindo a palavra em casa, ela começa a pular. Ah, não, essa palavra aqui eu não gostei, é muito forte. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para fulano. Ela vai lá e passa. Vou olhar outra pregação aqui. Aí, dependendo do assunto que está sendo pregado, ela pula, porque ela não quer ouvir. Ela não quer ser repreendida, porque ela sabe que ela precisa mudar, só que ela não aceita. E muitos vão correr atrás de falsos mestres que vão pregar e vão dizer aquilo que a pessoa quer ouvir, vão alimentar o ego, né? É isso que as pessoas querem. Mas não é isso que manda a palavra. Mas ela está advertindo que vai chegar esse momento. E já está aí. As pessoas estão procurando ouvir aquilo que elas querem ouvir e não querem ouvir a verdade. De que elas precisam mudar, de que elas precisam de transformação, que elas precisam liberar perdão, que elas precisam curar feridas. Não, isso elas não querem. Elas querem que alguém passe a mão na cabeça delas e que alguém fique falando aquilo que elas querem ouvir. Não, a culpa não é tua. Não, você não precisa mudar. Não, mas não foi você que errou. É isso que as pessoas querem ouvir. Elas não querem ouvir a verdade de dizer: não, você tem a tua parcela de culpa sim. Você precisa mudar aqui, você ainda é assim, você ainda é desse jeito. Olhar para o defeito do outro é fácil. Dizer: ah, tu é chata, tu é briguenta, tu é assim, tu é assado. Mas ela não olha para ela. E aqui Paulo diz, né? E essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, né? Dependendo ali da tradução, como eu li antes, a fábulas, a historinhas, né? Querem ouvir coisinhas bonitinhas, contos de fada. É isso que as pessoas querem ouvir. Elas não querem ouvir a verdade. Entrar numa igreja e ouvir uma palavra, como nós ouvimos no domingo, que foi edificante. Uma palavra para que a gente venha se examinar, para ver se está realmente no primeiro amor, para ver se realmente eu estou temendo a Deus, se realmente eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Só que as pessoas não querem ouvir isso. E Paulo diz aqui: mas você seja moderado
em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Então nós devemos fazer o nosso trabalho, aquilo que nós fomos chamados, fazer aquilo que manda a palavra, como servos de Deus. Nós vamos fazer a nossa parte, pregar. Agora a pessoa é que vai querer ou não. O Espírito Santo, ele convence da justiça, do juízo e do pecado. Mas se a pessoa não escolher abandonar o pecado, ela vai continuar lá. Ele vai convencer, ele vai mostrar para ela, ó, sai daí que é melhor, vem para cá. Só que a pessoa vai querer viver muitas vezes nos seus próprios desejos, de continuar uma vida de engano, de mentira, de pecado, com as vendinhas nos olhos, ouvindo aquilo que ela quer ouvir. Uma vida de engano. Quando Jesus fala hipócritas, gente, são atores, tem pessoas que estão atuando, como eu falei, de cristãos, mas não são cristãos verdadeiramente. Paulo disse aqui: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé, né? Aqui eu gosto dessa versão aqui, né? Da corrigida, que ela diz ali, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não podemos esquecer que nós somos soldados de Cristo. A nossa luta é constante, gente. A nossa luta é todo dia. Todo dia nós enfrentamos lutas, batalhas espirituais. Nós passamos por problemas, situações, dificuldades. Todo dia nós vamos passar. Jesus não disse que aqui seria um mar de rosas. Ele apenas disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós não tivermos o bom ânimo, a paciência de ouvir a palavra, de colocar a nossa fé em ação, de praticar a palavra de Deus, nós não vamos suportar. Nós precisamos sim combater o bom combate, estar vestido de toda a armadura de Deus, como fala em Efésios. Estar vestido com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e calçar os pés nas sandálias da preparação do Evangelho. Se eu não estiver vestida de toda essa armadura, eu não vou vencer batalha nenhuma. Vocês precisam se convencer, nós precisamos nos convencer de que nós vivemos numa guerra espiritual todos os dias. Nós somos soldados e fomos chamados para guerrear. Paulo disse: combati o bom combate, percorri a carreira e eu guardei a fé. Combateu o bom combate, percorreu a carreira que lhe foi proposta. E quantos pararam no meio do caminho? Quantas pessoas se desviaram da carreira, do caminho, deram uma desculpinha? Ai, eu não gostei do que o pastor me falou. Ai, eu não fui. As pessoas estão assim, com comichão nos ouvidos. Não querem ouvir a verdade. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus fala a verdade, ela não aceita. Só que nós devemos entender que nós vamos ser confrontados todos os dias pela palavra de Deus, para que nós venhamos mudar as nossas atitudes. Se você quiser ir para o céu, você vai ter que combater o bom combate, percorrer a carreira e guardar a tua fé, como Paulo fez aqui. Porque foi o que Jesus fez. Jesus veio aqui, nos ensinou tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Pregou, curou, deu todo o ensinamento. Percorreu a carreira dele, foi até a cruz do Calvário, morreu no nosso lugar. Ele guardou a sua fé o tempo todo. Quando ele se afastava para orar,
quando ele ia renovar suas forças em Deus. Não pensa que ele sendo um Deus, ele estava aqui na forma humana. Ele sofreu tentações, ele sofreu privações. Jesus passou por todas as coisas, mas ele disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Se ele venceu, nós também podemos vencer. É o que ele quis dizer em outras palavras. Se eu venci, vocês também vão vencer. Mas nós precisamos nos vestir de toda a armadura, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, saber manejar a palavra, ter a palavra na nossa boca, no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, foi o que o salmista falou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra tem sido isso para você? Se ela não tem sido isso, tem algum problema. Algo está errado. E se você não está escondendo a palavra para não pecar contra Deus também, a palavra deve estar enraizada no nosso coração. Enraizada no nosso coração. Paulo era um homem que perseguia a igreja, mas no momento que ele teve aquele encontro com Cristo, que ele ficou afastado por alguns dias, quando Barnabé chegou até lá, orou por ele, as escamas caíram como escamas dos olhos de Paulo, ele voltou a ver ali, Paulo se converteu verdadeiramente e saiu pregando a palavra. Foi perseguido, passou uma vida quase em prisões, apanhando, mas ele pregou a palavra. Ele combateu o bom combate, ele percorreu a carreira e ele guardou a fé. Aqui no final do capítulo, aqui do versículo, Paulo fala, ele estava prevendo já a sua morte. E foi onde ele falou: fiz o melhor que eu pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Olha que lindo isso. É muito forte isso. Olha o que Paulo disse: agora está me esperando o prêmio da vitória. O prêmio da vitória é a salvação. A convicção da nossa salvação. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Pense nisso. Se você tem medo de morrer, é porque você não é salvo. É. Agora, aquela pessoa que ela está pronta, que ela vive a palavra verdadeiramente, ela diz: ó Senhor, o dia que tu quiser vir me buscar, eu tô aqui, eu tô pronto, tô pronta. Mas aquele que tem dúvida quanto à sua salvação, para onde vai, reflita, gente, é momento para isso, de nós refletirmos sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, o que eu estou fazendo. Eu estou combatendo esse bom combate? Eu estou percorrendo a carreira? Eu estou guardando a minha fé? Ou por algum momento eu saí do caminho da verdade? Por algum momento eu quis dar uma voltinha lá na portinha larga? Por algum momento eu me desviei da presença do Senhor? É momento da gente refletir. Eu preguei, eu estou pregando, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou falando do amor de Deus para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho? Eu estou dando aquele bom testemunho? Tem pessoas que não precisam nem pregar. O vizinho vê o bom testemunho. O vizinho vê como ela se porta corretamente. O colega de serviço vê que a pessoa é correta. O familiar vê que ela mudou de verdade. Aí ele também vai querer o mesmo Jesus que tem na tua vida. Mas as pessoas precisam ver isso em nós. Precisam ter sede, o sal e a luz. Eu quero esse mesmo Jesus que tem na vida da irmã e do irmão. Eu quero esse mesmo Jesus que está na vida do meu vizinho e da minha vizinha.
Eu quero esse Deus. É isso que nós temos que fazer. É isso que Paulo está falando aqui. Então nós não podemos perder mais tempo. Nós precisamos combater o bom combate, percorrer a carreira e guardar nossa fé. Nós precisamos buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto nós podemos encontrá-lo. A vinda de Jesus está muito próxima. Nós não temos muito tempo. Não temos. Nós temos que ter a convicção disso, de que eu preciso estar correto diante de Deus, que quando eu chegar diante de Deus, que frutos Ele vai achar na minha árvore? 1, 2, 3, nenhum? Ele vai olhar e vai dizer, então, eu não te conheço. Nós precisamos refletir, gente, nas nossas atitudes, no nosso proceder, no nosso falar. Reflita nesta palavra. 2 Timóteo 4. Reflita o que eu estou fazendo. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão indecisas. Estas pessoas, Pai, que andam atrás de doutrinas falsas. As pessoas que têm esses comichões nos ouvidos, que querem ouvir somente aquilo que elas querem. Que essas pessoas, Pai, despertem enquanto é tempo. Aquele mimadinho, aquela mimadinha, que quer ouvir somente aquilo que ela deseja. Que estão procurando falsos mestres, falsas doutrinas. Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que se encontram neste engano, nesta mentira. Quantas pessoas, Senhor, vivem uma vida de engano e uma vida de mentira, Pai? Querem viver um conto de fadas, uma historinha que não é real e não querem encarar a realidade das suas vidas, a realidade que está dentro delas, de que elas realmente precisam mudar. Que o Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado, Pai, possa estar convencendo estas pessoas, repreendendo, trazendo a memória e que elas tornem ao caminho. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra nesta manhã. Que o Senhor abençoe grandiosamente a vida de cada homem e de cada mulher, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, reflita na palavra, nas tuas atitudes e no teu proceder, em nome de Jesus.